Então, todo mundo bem, né? Não tem rádio hoje não, né? Primeira aula não tem rádio, né, seus bonitinhos? Eu tô bem. Opa, prontinho. Vou tirar esse fone aqui. Pronto, deve ter ficado melhor. Vamos abrir lá no... Peraí, quem é essa pessoa aqui? Ah, é o Walter. Na página 303, tá bem? Cenário 2, livro de geografia, tá bom? Página 303. Uma coisinha aqui nesse chat. Só na hora do recreio. Viciando no Zé Vaqueiro. Viciando. Tal, Walter. O gerúndio tem NDO no final. Mas vamos lá. Página 303, a gente tem a apresentação do cenário 2, tá bem? Sobre a frequência a gente faz no finalzinho mesmo, tá bom? Deixa eu ver quem... Tem 16 pessoinhas aqui. Tá baixa? Bom. Peraí. Deixa eu ver se é o ventilador aqui. Olha aí, o rapaz saiu. Aqui é complicado ficar aqui sem ventilador, pessoal. A Ana Beatriz foi removida da reunião. O que foi que aconteceu? Bom, como eu ia falando, no cenário 2, está muito caliente, está demais, muito quente. No cenário 2 a gente tem o seguinte: domínios naturais ou morfoclimáticos brasileiros. Que seria isso, né? Os domínios naturais ou morfoclimáticos são porções do espaço natural que apresentam características que os tornam diferentes, singulares. O termo, só lembrando, tá, que morfo tem a ver com forma, tá bem? Por exemplo, morfologia seria o estudo da forma de alguma coisa, tá bom? O termo surge a partir de profundos estudos do espaço natural brasileiro, realizados pelo professor e geógrafo Aziz Nassib Absaber. Segundo o professor Absaber, o clima e o relevo são fatores fundamentais na definição das paisagens naturais do nosso território. Esses dois elementos combinados produziriam as outras faces da natureza, como a hidrografia, o solo e, principalmente, a formação vegetal, uma vez que esta é o espelho do clima e das interações entre os elementos naturais. Fundamentado no resultado desses estudos, o professor Absaber construiu uma regionalização, uma divisão do território brasileiro em domínios ou grandes porções do espaço territorial, em que cada um é diferenciado do outro por apresentar características de clima, de relevo e vegetação, além de hidrografia e solo próprios. Dessa forma, surgiram os domínios morfoclimáticos brasileiros. Só ver aqui o que foi que saiu aqui no chat. Pelo atraso. Ah, tudo bem, Raíssa, sem problema. É isso, 2 minutinhos. Aí aqui a gente tem os domínios morfoclimáticos segundo a classificação do professor Aziz. Página 304, tá bem? Página 304.
A gente deu só uma lidinha na 303, tá bom? Vou dar uma coisinha aqui, ver se dá certo. Agora a gente vai para essa parte aqui abaixo do mapa, tá bem? A gente vai começar aqui em Podemos, logo depois do mapa. Podemos classificar os domínios morfoclimáticos brasileiros em duas áreas diferenciadas pelo porte de vegetação: os domínios florestados e os domínios das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas. Domínios florestados, formados por grandes florestas naturais, fazem parte deste domínio o domínio amazônico, o domínio dos mares de morros cobertos pela Mata Atlântica e o domínio das araucárias. Domínio das formações vegetais naturais herbáceas e arbustivas. Nome grandão, né? Nele incluem-se o domínio da caatinga, o domínio do cerrado e o domínio das pradarias. Entre esses domínios localizam-se as faixas de transição, porções do espaço onde as características de um domínio e de outro se confundem ou se misturam umas com as outras. É meio que assim, para ficar mais claro para vocês, as faixas de transição, como o próprio nome sugere, é como se fosse uma fronteira entre um domínio e outro. E meio que nessa fronteira, os domínios se misturam, sabe? Antes de passar da transição completa de um domínio para o outro. E meio que as características vão ali fazendo uma espécie de degradê, uma mistura mesmo entre um domínio e outro, tá bem? Como se fosse as cores do arco-íris, vão enfraquecendo, o vermelho vai enfraquecendo para começar a se tornar o laranja, né? Eles vão se misturando de modo que ocorre uma transição homogênea entre um e outro. Não é uma transição heterogênea. Impactos ambientais e domínios morfoclimáticos brasileiros. Essa parte aqui que a gente acabou de ler, vocês entenderam, né? Se tiver alguma dúvida, deixem aqui no chat que a gente desenrola na hora. Não existe, deixa eu só dar um zoom aqui. Não existe domínio morfoclimático brasileiro que tenha sofrido impacto ambiental. Aliás, que não tenha sofrido impacto ambiental. De forma mais ou menos aguda, todos os domínios sofreram agressões ao longo dos mais de 500 anos de humanização do espaço natural brasileiro. Em alguns casos, tão forte que é impossível recuperá-los. A coisa mais interessante aqui dessa parte é humanização, tá entre aspas, né, por dois motivos. Um bem fatídico e outro é uma possibilidade, né? A tal da humanização do espaço brasileiro durante esses 500 anos está entre aspas porque já tinha seres humanos aqui, né? O verdadeiro dono dessas terras, o elemento indígena, já estava aqui. Então, meio que essa humanização está entre aspas aqui. Em segundo lugar, o fato de que a humanidade, né, a humanização do espaço brasileiro está entre aspas porque justamente o ser mais racional, esse último elemento da evolução, que é o homem, é justamente o elemento que degradou o espaço natural brasileiro. Como diz aqui nas linhas finais, essa agressão foi tão forte em alguns casos que é impossível de recuperar. Daí a humanização. Domínio dos mares de morro. Domínio constituído por um conjunto de morros em forma de meias laranjas, outrora cobertos pela Mata Atlântica, foi um dos que mais sofreu a ação humana no espaço. Sua devastação começa com as monoculturas que ocuparam seus morros ao longo dos séculos 17, 18, 19 e 20. Permanece agonizando em virtude da urbanização que sofreu ao longo da história, uma vez que é nessa região que se concentra mais de 70%
da nossa população. Nesse quadro, os morros foram ocupados pela expansão desordenada das cidades, fato que vem provocando tragédias sociais, como o desabamento das encostas. Por outro lado, a implantação das indústrias tem provocado a contaminação do solo e das águas dos rios. Tudo por conta, né, a expressão aqui mais bem alinhada desse parágrafo que seria essa expansão que foi desordenada. Aí daí você tem tragédias sociais, você tem a questão ambiental, você tem a indústria contaminando o solo, contaminando o rio. Domínio amazônico. Então, a gente está avançando até rapidinho. Vamos lá. Domínio amazônico. A dificuldade imposta pela densa vegetação deste domínio impediu a ação devastadora do homem, até certo ponto, é claro. Madeireiras devastam suas matas, colocando em risco de extinção a sua rica fauna e flora. As áreas baixas sofrem com a erosão provocada pelo desmatamento. Tudo bem, tudo bem. Sempre que vocês falam que a internet não tá boa aí, eu olho aqui na minha e tá faltando um pontinho assim, eu já fico, eita, já fico logo gelado. Será? O assoreamento toma conta dos rios que agonizam pelo mercúrio das mineradoras e as áreas mais elevadas, chamada de baixos planaltos, assistem à construção de diversas hidrelétricas que inundam trechos imensos de florestas. Com isso, populações inteiras de nativos migram para as cidades, onde nem sempre conseguem manter os mesmos bens e recursos que possuíam anteriormente. Ora, se você imaginar o impacto que uma hidrelétrica tem numa região, basicamente o que mais acontece é que a população dali vai ter que se mudar, vai ter que ir embora. E eu tenho aqui uma certa condição de vida nesse local. Mas isso não quer dizer que eu vou ter a mesma condição de vida na cidade grande. Principalmente se eu for levar em consideração o custo de vida. Por exemplo, aqui, na hipótese, aqui eu sou agricultor, trabalho com agricultura familiar. Basicamente eu produzo para a minha subsistência. Como é que eu vou fazer isso na cidade grande, sendo que eu não vou ter um terreno, sendo que eu vou ter que sair daqui por causa da construção de uma hidrelétrica que vai impossibilitar a minha vivência nesse local? Então, quando o nativo migra para a cidade grande, né, basicamente a gente já vai entender que ele não vai ter os mesmos recursos, os mesmos bens que ele possuía antes. É uma coisa complicada. Domínio do cerrado. Neste, que é o domínio das imponentes chapadas e dos chapadões, a destruição vem através dos impactos ambientais que se dividem entre o atraso histórico da mineração ilegal, que devasta as barrancas dos rios, opa, peraí, saiu da página, causando assoreamento, a contaminação das águas dos rios e a modernidade da sojicultura mecanizada, que vem devorando imensas áreas de vegetação de cerrado, pondo em risco sua rica fauna. Domínio dos pampas, considerado lar do gaúcho, corresponde a cerca de 2,4% da vegetação brasileira, localizada no Rio Grande do Sul. Ultimamente, vem agonizando devido à ampliação da pecuária bovina sobre as planícies e coxilhas, morros ou colinas baixas. Esse tipo de pecuária pisoteia o amplo tapete de gramíneas, impedindo o seu renascimento, o que tem acarretado um intensificado processo erosivo, erosivo que transforma vastas áreas em manchas de arenização. Eita, saiu tanta gente agora, deixa eu ver aqui quantas pessoas tem. Ah, tá bem. Para quem chegou depois, a gente está na página 306, livro de geografia, tá bom?
página 306. Sojicultura seria a monocultura de soja. Uma grande área onde é cultivado apenas soja, tá bem? Domínio das araucárias, aqui no final da página 306, tá bom? Eu ainda não fiz a frequência não, pessoal. Deixem, eu vou fazer no final, tá bom? Podem ficar tranquilos. Típicas da região do sul do Brasil, aparentando uma taça regida pelo clima subtropical, a araucária se impõe sobre os planaltos. São arbóreas, podendo chegar cerca de 25 a 30 metros de altura. O corte ilegal de suas árvores devastou cerca de 97% de sua área originária, colocando-a entre as que mais correm risco de desaparecer. Da família das coníferas, diversas espécies são bastante valorizadas no mercado, merecendo destaque o pinheiro do Paraná. Faixa de transição do Pantanal. Estamos quase chegando nas atividades aqui. Com cerca de 250 mil quilômetros quadrados, localizados ao sul do Mato Grosso e a noroeste do Mato Grosso do Sul, essa verdadeira miscelânea, que é uma mistura natural, vem sofrendo a morte e a agonia em razão do garimpo ilegal, que contamina seus rios, o que ameaça diversas espécies da fauna. Por outro lado, a caça ilegal e a pecuária concorrem para erradicar a fauna nativa. Deixa eu ver o que saiu aqui no chat. Puseram alguma coisinha aqui. Ah, tá bem. Agora sim, a turma encheu, né? Deixa eu ver, uma conta. Temos 21 alunos aqui. Coisa boa. O domínio da caatinga, página 307. A caatinga, típica do sertão nordestino brasileiro, tem seu ambiente desolado e ameaçado por atividades que, na atualidade, vêm provocando diversos impactos ambientais. A pecuária, aliada à má utilização do solo, bem como o corte e a queimada da vegetação que se espalha por essa vasta depressão pontilhada por montanhas isoladas, chamadas icebergs, tem produzido manchas incontáveis de desertificação. Antes da gente ir para as atividades, vamos lá, peraí. Professor, na verdade não é para colocar nome não, querido. Eu vou fazer a frequência, mas é só no final, tá bem? Não tem nem necessidade de colocar o nome não, tá bom? Fique tranquilo, vai dar certo. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. A gente vai ter aqui na página 308 até a 308 e a 309 tem duas atividadezinhas aqui. No caso, é uma atividade de 5 questões, tá? Para vocês fazerem aqui, deixa eu ver, 7º ano de geografia nessa aula também. Na próxima aula a gente já vai fazer outra atividade. Vou dar uma lida aqui com vocês, explicar. O que acontece aqui é o seguinte. Como esse assunto aqui é muito grande, eu não poderia retomá-lo lá do comecinho, onde a gente viu na nossa última atividade. Até porque não ia nem haver tempo hábil para isso. Do que a gente leu nas outras páginas. Para vocês terem ideia, o capítulo 11, paisagens
vegetais brasileiras, que é onde começa esse assunto, é lá na página 292, tá bem? E a atividade é aqui na 308. Então, se eu tomasse essa página de volta hoje, a gente ia ler muita coisa. O que acontece é o seguinte, como a gente passou 2 semanas sem ter contato com esse conteúdo aqui, meio que vocês, eu imagino que acabaram esquecendo um pouquinho, tá? Mas assim, por exemplo, lá na página 293, eu acho, peraí, 293 já tem a resposta da primeira questão. Eu imagino que vocês gostaram. Pois é, né? Gostaram demais. Então vamos lá. Talvez vocês tenham esquecido um pouquinho o assunto, mas ele começa lá na 292, tá bom? Vamos lá. A primeira questão não tem muita coisa para explicar, a resposta está na 293, mas vamos lá. O manguezal é um dos principais ecossistemas brasileiros e também é um dos mais devastados pela urbanização desordenada. Apresente duas justificativas que confirmem a importância dos manguezais como ecossistemas. Página 293 é uma resposta assim, de uma linha só. Você coloca lá as duas justificativas e pronto. Com menos de uma linha você responde isso aí. Segunda questão. Descreva as principais características da formação vegetal apresentada. Essa formação aqui é típica de clima subtropical, tá bem? Uma dica muito importante. Clima subtropical. Quais são as características dessa formação vegetal aqui? Ou seja, do clima dessa vegetação que é típica do clima subtropical? E você vai dizer quais são essas características. Já respondi 50% aqui. Sobre a questão terceira, a resposta também está aqui. Na verdade, tem um mapa aqui com essa resposta aqui. Deixa eu só encontrar aqui para vocês. Tem um mapinha. A gente passou por ele. Está aqui na... Pronto. Logo no comecinho aqui, na 304, já tem a resposta. Mas vamos continuar aqui. Terceira questão. Identifique nominalmente as formações vegetais brasileiras indicadas no mapa abaixo, respectivamente pelas letras A e B. Você vai só me dizer, na letrinha A eu tenho o quê? Eu tenho o Cerrado, tenho o Caatinga, tenho os Pampas. É uma formação vegetal dos Araucárias, é Mata Atlântica. E no item B eu tenho o quê? Essa atividade é para agora, minha querida. A gente tem tempo bastante. E basicamente a resposta, a mesma coisa da 3, você vai fazer na 4. Só que você vai ter aqui 5 tipos de vegetação. Mas assim, Raíssa, o que não der para fazer aqui, fica para casa também. Que aí a gente já corrige o que der hoje e a próxima atividade fica para casa para a próxima semana. A terceira questão é basicamente a mesma da quarta questão, só que com mais opções, tá bem? E a quinta questão você vai dizer o que é um domínio morfoclimático, que foi o que a gente abriu a aula de hoje. Dá 10 minutinhos para vocês fazerem, enquanto isso eu vou fazendo a frequência aqui, tá bom? 10 minutos para vocês fazerem. Acho que dá para fazer umas 2, talvez 3. Ou mais. Não se preocupem não que eu olho o nome de vocês aqui, tá bem? Olha o nome de quem está aqui na turma. Só se preocupem em fazer a atividade.
As criancinhas ali fora fazendo barulho, viu? Já fizeram uma? Olha lá, hein? Cadê a Maria, hein? Maria Barreto. Eu não tô vendo o nome dela aqui. Caiu a internet dela? A Adriele também não veio, né? Oi, Pablo. Pode falar, Pablo. Tá desligado o microfone? Tá bem. Pois aguarde aí a correção, tá bem? Já terminou tudo. Eram dois objetivos e três subjetivos, então tá. Deixa eu ver aqui se faltou alguém que eu não coloquei. Quem é Alda Maria mesmo, hein, pessoal? É a Lara, né? Lara Isabelle, peraí. Tá bem, obrigado. Pois continuem aí, tá? Falta 5 minutinhos. Maria, caiu a internet, foi? Ah, eu fiz 3 perguntas aqui valendo ponto pra prova, ó. Você perdeu. Brincadeira, mulher. Eu não fiz pergunta valendo ponto, não. Só passei uma atividade. Professor, eu terminei, só não consegui concluir a questão 2. Tá bem, tá bem. É brincadeira. Eu passei a atividade na página 308 e 309, tá? Quase que tinha infarto. Acho que dá tempo de corrigir tudo. Tá bem, Paulo. Deu um treco na menina, tadinha.
É para testar a eficácia do coração da gente, pessoal. Tá vendo? O seu tá funcionando direitinho. 3 minutinhos eu vou corrigir, tá, pessoal? Só mais 2 minutinhos. Bom, vamos lá, né? Corrigir. Primeira questão, página 308, diz o seguinte, olha. O manguezal é um dos principais ecossistemas brasileiros e também um dos mais devastados pela urbanização desordenada. Apresente duas justificativas que confirmem a sua importância, ou melhor, a importância dos manguezais como ecossistemas. Como ecossistema, aliás. Vou colocar aqui para vocês aqui. É berçário de inúmeras espécies de peixes e crustáceos. Suas raízes protegem as zonas costeiras contra os oceanos. E tcharam! Deixa eu só... Eu não falei para vocês? Uma linha ia resolver? Vocês não confiaram em mim, pessoal. Segunda questão. Observe a imagem abaixo. Descreva as principais características da formação vegetal apresentada. Vou colocar aqui para vocês. Segunda. Aqui. Vegetação típica de clima subtropical é arbórea, podendo chegar até 30 metros de altura. A diversidade de espécies vegetais é pequena, apresentando homogeneidade. Olha só. Outra rapidinho. Terceira questão. Identifique, deixa eu só limpar essas lentes aqui. Identifique nominalmente as formações vegetais brasileiras indicadas no mapa abaixo, respectivamente, pelas letras Cerrado e Mata B. Atlântica? Olha aí. Esse daí é rápido, viu? Eu nem sequer vi seus movimentos. Exatamente. Terceira questão, item E. Professor, pode me esperar um pouquinho?
que eu ainda tô copiando a 2. Posso, eu vou dar um tempinho, a gente tem 2 minutinhos ainda. Mas vamos lá. Mas se quiser, você pode tirar um print também. Só avisa, tá? Que é pra gente fazer um sorriso, pra gente ficar fotogênico, né? Na hora Professor, do é melhor print. copiar logo, porque senão eu fico procrastinando. Pode ser, é verdade. Aí eu Isso nunca aí. termino. Bom, enquanto você copia, deixa eu só ler aqui a 4. A Pronto. figura abaixo, ótimo, representa a distribuição geográfica dos biomas no território brasileiro, segundo dados do IBGE de 2006. Assinale a alternativa que associa corretamente o espaço numerado no mapa aos biomas correspondentes. Caatinga, Pampa e Pantanal. Olha aí, rapaz. Exatamente. Essa parte da geografia eu sou bom. Letra E. Quarta questão, letra E. E a quinta questão, utilizando os conhecimentos produzidos neste cenário, aliás, explique o que é domínio morfoclimático. Combinação de um conjunto de elementos da natureza. Ficou bem resumido, ficou bem resumido. Essa aqui da Lara também tá boa, né? Seria a combinação, né? Domínio morfoclimático resultante da combinação dos elementos da natureza que você falou, que seriam relevo, clima, solo, vegetação e etc. Fauna, flora. No caso, eles interagem formando uma Sim. paisagem. Aí entra fauna e flora, tá bem? Que apresenta características. Também, Pablo, também. Combinações de. Exatamente, Mariano. Muito bem. Muito bom. Vocês são sensacionais. Bom, essa é a nossa atividade de hoje. Muito rápido até, né? Para quem passou 2 semanas sem ter contato com o conteúdo. Próxima aula de geografia, que no caso é na próxima quinta-feira. Tá vendo como vocês são sensacionais? A gente já vai entrar no cenário 3, aqui na página, aqui na página 310. E a gente vai deixar para casa na próxima quinta-feira, tá? A atividade da 317 até 326. 9 pagininhas, por isso que vai ficar para casa, né? Mas a gente vai se dedicar bastante a esse conteúdo aqui, tá bem? Bom, vou ficando por aqui. A gente se vê na quinta aula, tá bom? Um abração em todo mundo. Até daqui a pouquinho, né?